noite a todos, aqui é o professor Luiz. Hoje vamos para a terceira aula de Photoshop, né? Eu andei meio sumido porque sempre tem umas correriazinhas para resolver, tá, gente? E hoje vamos pegar e trabalhar com alguns filtros específicos e umas pequenas montagens, né? Principalmente que podem ser usadas para campanhas publicitárias. Então vamos abrir aqui o nosso Photoshop. Eu já deixei algumas imagens aqui pré-carregadas, como é o caso de paisagem, uma estrada, bem como uma paisagem rural, onde eu também peguei um trator para colocar na paisagem rural, um roadster. Muita gente vai perguntar, putz, o que é esse carrão e coisa assim. Gente, isso era muito comum nos Estados Unidos na década de 60, tá? Eu sinceramente não sei, não vou afirmar para vocês com certeza que eles vieram aqui para o Brasil, tá? Vamos colocar ali um Porsche também, um carrinho Sport, bem caprichado, e vamos tentar montar uma campanha publicitária, certo? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? As imagens aqui já estão trabalhadas, então vamos começar ela pela estrada. Então vamos pegar um dos nossos carros, clicar com o botão da esquerda, segurar e arrastar até onde está o nome da camada. Quando ela pega e fica selecionada, você arrasta a imagem para dentro, solta, e aí é que você vai ter que começar a trabalhar com ela. Como? Vamos aumentar o zoom usando o Ctrl+. Reparem que aqui no plano das camadas, ele já está mostrando a camada de plano de fundo. Nota, eu não desbloqueei essa camada. E a camada 1, que é a camada onde está o carro. Vamos vir aqui no selecionar. Será? Ou será que de repente seria no editar? Editar. Por que editar? Para a gente usar a ferramenta de transformação livre, onde nós vamos redimensionar esse carro. Gente, quando eu falo redimensionar, é basicamente você mudar o tamanho dele. E vamos tentar criar um pequeno efeito, onde vai parecer que o carro está na estrada. Só que nós temos que selecionar muito bem o local onde ele vai estar e selecionar muito bem o tamanho dele, para não ficar desproporcional. Ele ficou meio pequenininho, mas tudo bem, né? Chegamos no tamanho desejado, colocado na posição correta, você aperta o Enter e confirma a transformação. Ah, mas aí vai ficar meio rústico. Vai. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na opacidade e vai começar a tirar a opacidade. Para quê? Para que a cor do fundo ela penetre na imagem. E isso você vai criar um efeito de como se ela estivesse presente naquela imagem. Resultado final. Vejam só, nós temos um carro Sport fazendo uma curva. Vamos agora tentar trazer o Porsche. Vamos tentar trazer o Porsche. E vamos ver se ele se adequa ao que nós estamos planejando. Vamos novamente no editar. Vamos reusar a transformação livre. Vamos diminuir o tamanho dele. Gente, muito disso é feito no olhômetro, tá? Então, não existe assim uma fórmula mágica, não é ciência de foguete, tá? Muito menos física nuclear. Só tomem cuidado para ele não ficar, de repente, totalmente distorcido. E vamos pôr um carrinho aqui também saindo da curva e começando a descida. Vamos aplicar o mesmo detalhezinho, né? De diminuir a opacidade para as cores do fundo penetrarem. E agora vamos puxar o nosso roadster para colocar ele na estrada. Pô, roadster é um senhor carro. Sim, é um senhor carro. Para quem é aficionado por carro, é o ícone, um dos ícones
que significava você ter um carro esporte. E muitas pessoas pegavam, inclusive faziam a modificação deles em casa. A customização. Porque o Roadster em si ele não era vendido em lojas. Então eles pegavam o chassis, se eu lembro bem é do modelo T, envenenavam o motor, mudavam a suspensão, a transmissão, para o carro pegar e ter o melhor desempenho. Era muito comum nos jovens na década de 60 nos Estados Unidos. Tanto que eles faziam umas competições meio malucas, tipo a famosa prova do medroso, né? Onde dois carros aceleravam um contra o outro e quem pegasse e desviasse primeiro era o covarde da história. O Roadster já está na sua devida posição. Vamos então diminuir a nossa opacidade um pouquinho, prestando atenção na tela, né? E ele está lá. Agora vamos tirar o zoom e reparem que nós temos uma estrada com 3 carros. Às vezes a posição não vai ficar ideal, então você tem que pegar e modificar um pouquinho. Se necessário, através do Ctrl T de tatu, você tem a possibilidade de redimensionar ele mais um pouquinho. Mas como eu disse, só cuidado para não ficar muito pequeno, tá? É tudo uma questão da escala que você vai querer trabalhar e da proporção que você vai querer que ele fique dentro da imagem. Certo? E vocês vão falar, mas por que uma campanha publicitária? Porque também nós podemos trabalhar com textos dentro do Photoshop. Então vamos criar aqui um texto horizontal, sendo que no texto você tem texto horizontal, vertical e as máscaras para a utilização do texto. Vamos pôr aqui num texto horizontal, vamos dar um clique e vamos começar a digitar, né? Então, imagine você nessa estrada com um desses carros. Reparem que o texto ele ficou até certo ponto bom. Em teoria, sim. Poderíamos aumentar o tamanho? Pode-se aumentar o tamanho das letras. Poderia dividir em 2 textos separados? Poderia dividir em 2 textos separados. Todas as fontes que estiverem no Windows instaladas, elas ficam disponíveis para que você possa utilizar para fazer a criação. Certo? Então, através da caixinha de texto, é só vocês escolherem a letra que vocês estão querendo. Vamos ver aqui. Não lembro se eu tenho a do Need for Speed. Eu acho que eu não tenho instalado na minha máquina. Seria só entrar na internet, baixar ela e instalar. Então eu vou pegar uma diferente aqui. Ó, com freestyle já não fica legal. Então, e com frente? Ah, com frente até que fica mais ou menos. Só que quando você cria uma campanha publicitária, você tem que fazer uma campanha bem apelativa. Ou seja, você tem que passar a ideia para o seu cliente. Ou seja, para a pessoa que vai ver essa campanha. Gente, trabalhar com marketing não é tão simples assim. Você entrar na cabeça da pessoa para saber como você pode pegar e fazer uma promoção de algum produto, tá? Muita gente acha que é simples, mas não é tão simples assim. Então vamos ver aqui.
bonitinha. Golia. Golaia eu acho que não vai ficar muito legal. Deixa eu ver aqui a Greyhound. Ah, a Greyhound até que fica bonitinho. Pode-se aumentar o tamanho dela? Vamos tentar aumentar, vamos ver o que acontece. Aí você vai falar, pô, apareceram uns símbolos meio estranhos. Sim, porque não são todas as fontes que têm as letras devidamente acentuadas. Então nós temos que achar muitas vezes letras que elas reconhecem os sinais gráficos de acentuação da língua portuguesa. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui. Essa aqui ficou boa. Só que se colocar num tamanho muito grande, vai ter que se dividir em duas. Ah, mas já foi digitado. E agora? Como é que eu faço? Clica de novo na ferramenta texto. Clica no espaço dentro do seu texto. E aí você faz a seleção. Acredito que eu já tenha ido a seleção inteira. Eu vou recortar ela. Vou clicar fora dela. Ou melhor, vamos trocar para a ferramenta de seleção. Vamos pegar e vamos colocar outra vez a ferramenta texto. E vamos colar o texto. Se necessário, você pode pegar e recortar novamente. Certo? Aqui eu vou dar um Ctrl Z. Porque do Estrada em cima fica bom. Então vamos lá, clicar aqui novamente. Vamos selecionar o restante do texto. Vamos recortá-lo. Trocar a ferramenta para seleção. Voltar para a ferramenta texto para inserir a segunda parte do texto. Vamos colocar um pouquinho, esse aqui um pouquinho assim mais para cá, ajustadinho. Vamos ver na camada 1 do nosso texto e colocar aqui. Ficou bonitinho? Ficou. Poderíamos pôr para ela ficar bem definida? Sim. Com o detalhe de colocar ela bem definida, reparem que a letra fica mais cheia, o que é bom. Poderíamos alterar a cor dela? Pode-se alterar a cor também. Só que aqui no caso, vamos duplicar essa camada. Você vai falar, como que vai duplicar a camada? Botão da direita em cima da camada. Você vai pegar e vai duplicar ela. Por que duplicar? Repare que de acordo com o que você duplica as camadas, ele vai ficando mais em negrito. Ah, mas a gente podia pôr o efeito bold também? Algumas letras não permitem isso. O próprio caractere dele, a altura das letras e, no caso, o espaçamento, nem sempre ele deixa você modificar. Mas aí você pode criar um pequeno efeito. Então vamos colocar um em vermelho. O outro aqui também em vermelho. E agora vamos só movimentar um pouquinho, encaixando as letras uma na outra. Reparem que ele fica como se fosse um ligeiro sombreado no fundo.
o que gera um efeito bem diferente. Gostei do efeito de baixo. É só falar, como é que você está movimentando? Você pode usar as setas do teclado para movimentar. E com isso você tem uma pequena campanha publicitária ou um pequeno e-mail marketing. Facinho de fazer, né? É trabalhoso, principalmente na hora de você pegar as imagens originais e modificar elas, tá? Eu tive que pegar e arrancar o fundo delas, ou seja, tirei o fundo delas, tive que usar a ferramenta borracha para apagar determinados pixels específicos para conseguir dar uma forma. Aí vocês vão falar, tudo bem, e qual que é a ideia no caso do trator? Vamos puxar o trator então? Vamos mexer agora com o nosso trator, puxando ele para o nosso fundo rural. Vamos novamente fazer a modificação dele, do tamanho. Tudo depende de onde você está pretendendo colocar. Em alguns casos, aumentar o zoom com Ctrl mais é sempre bom, porque aí você pode ver exatamente o ponto que você está mexendo. E antes de vocês me perguntarem, sim, gente, esse é um trator da Gralha, tá? Colocamos ele ali, confirmamos a transformação. E agora nós vamos aplicar um filtro nele. Mas reparem que aqui embaixo da roda, ele tem uns pixels que não deveriam existir. Então vamos aumentar um pouco mais o zoom. E agora vamos usar a borracha para apagar esses pixels aqui, que não precisam estar aqui. Olha lá, de acordo com que você vai dando um cliquezinho, eles desaparecem. Vamos pegar e retornar a imagem ao tamanho original. E reparem que desapareceu aquele pedaço que não deveria existir. Gente, é que eu sou meio perfeccionista, tá? Beleza, agora está do jeito que eu quero. Então vamos voltar ele ao tamanho tradicional. Com relação à escala, ele deveria estar um pouco mais para baixo. Então vamos puxar ele um pouco mais para baixo, por causa do tamanho do trator. E vamos mexer aqui na nossa opacidade. Vocês repararam que eu não estou desbloqueando a camada do fundo. Por que eu não estou desbloqueando a camada do fundo? Porque a camada que eu quero mexer é especificamente só do objeto. Ele está posicionado ali. E vamos usar um filtrinho específico. Vamos no filtro, em acabamento, e vamos mexer nos efeitos de iluminação. Como assim efeito de iluminação? O efeito de iluminação é a incidência da luz sobre o objeto. Isso pode modificar alguma coisa? Sim, pode modificar muito. Aqui, por enquanto, estou usando só o efeito spot. Na outra paisagem, eu vou usar outros efeitos para que vocês possam ver algumas mudanças. Olha lá, de acordo com o que você mexe nos pontos do diâmetro da luz, você cria efeitos diferenciados. Ele altera pouca coisa na cor, mas dá um acabamento melhor para o seu trabalho. E agora, finalmente, vamos ao nossa última paisagem. Então, vamos usar a varinha mágica para selecionar toda a parte aqui do céu. E vamos lá no filtro, efeito de iluminação. Reparem que aparece só o pedaço que foi selecionado. Que tipo de luz você pode usar? Direcional
omnidirecional e a spot. A spot, o raio é bem maior e ele atua ligeiramente inclinado. A omnidirecional é um raio bem menor, onde você centraliza a iluminação. Pode se abrir? Pode se abrir, ou você pode fechar mais, para parecer que está escurecendo o dia. A intensidade, aqui ele está em 35, o máximo de intensidade. E vamos começar a colocar algumas negativas. Olha lá, de acordo com o que você vai pôr na negativa, ele escurece totalmente. Para o efeito que nós queremos, 4, não, vamos por aqui uns 11. 11 fica muito. Então vamos por 8. 3, 4. 4 fica melhor. A propriedade do reflexo ficaria cintilante se tivesse algo para criar reflexo. O efeito do material, plástico e metálico. Não altera muita coisa por causa da iluminação, tá, gente? Aqui, no caso, nós estamos mexendo no céu. Vamos dar um ok aqui e vamos ver o que acontece, né? Reparem que o céu mudou a cor. Vamos lá no selecionar e vamos inverter essa seleção. Detalhe, essa camada já está desbloqueada, porque eu quero criar o efeito nela. Então, vamos novamente no filtro, acabamento, efeito de iluminação. E vamos tentar, no caso do padrão do omnidirecional, por o mais próximo possível de um efeito onde dê para você visualizar a floresta. Aqui eu vou fazer de uma forma meio tosquinha, tá, gente? Só para vocês entenderem o conceito. Poderia usar direcional? Pode-se usar também a direcional. Olha lá, na direcional você muda como a luz vai incidir. E você faz o controle da intensidade da iluminação. Pode-se aumentar a cintilância, tornar o reflexo um pouco mais fosco da iluminação, modificar o material que está sendo utilizado. A exposição você pode modificar também, bem como o ambiente, para ambiente positivo ou ambiente negativo. Vamos dar um ok aqui e vamos ver como é que fica. Vamos tirar aqui a seleção. Olha lá. Nós temos literalmente um dia nublado. Numa floresta. De pinheiros, por sinal. Gente, se vocês gostaram do vídeo, tá? Não esqueça de dar o gostei, tá? Porque ajuda bastante, motiva bastante. E por hoje é só, né, gente? Aí eu vejo vocês no próximo vídeo.